eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16. Nessa mensagem nós vamos estudar rapidamente o Evangelho de João no capítulo 3, verso 16, e depois nós vamos estudar uma passagem no livro de Gênesis 22, para nós entendermos como colocar, como aplicar os princípios que nós tiramos de mordomia cristã de João 3,16. Permaneça com sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar, vamos ler outros versos desse capítulo. Mas antes, eu gostaria de convidar você para que nós possamos curvar a nossa fronte. Nós vamos falar com Deus em oração e vamos mais uma vez pedir a sua bênção para o estudo da sua palavra nesse momento. Como estamos? Vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos que já recebemos nesta manhã. Que maravilha, ó Deus, estudarmos a tua palavra. Nós acabamos de escutar uma mensagem falando do poder do Espírito Santo, o quanto nós dependemos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos capazes de concluir a obra que o Senhor nos confiou. Nós dependemos do Espírito, nós precisamos do Espírito. E nós vamos continuar estudando a tua palavra. E nesse momento, mais uma vez, nós clamamos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a importância da mordomia cristã na nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. João 3,16. Eu pedi que você abrisse a Bíblia, porque nós vamos ler outros versos desse capítulo, mas eu tenho certeza que nós teríamos condições de recitar juntos esse texto tão querido da Bíblia. Será que nós conseguimos? Eu vou contar até 3 e nós vamos recitar juntos sem ler o texto bíblico. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho certeza de que esta passagem é a passagem mais querida de muitas pessoas aqui. Quando acontece um culto de pôr do sol e a gente pede para que as pessoas mencionem o seu texto preferido, João 3,16 aparece ali. Nós temos, na história da humanidade, muitas frases que se tornaram famosas. Por exemplo, Martin Luther King tem uma frase que todos nós conhecemos: eu tenho um sonho. Tem uma outra frase bem interessante de Agostinho, muito conhecida: a medida do amor é amar sem medida. Uma frase muito bonita. A medida do amor é amar sem medida. Uma outra frase um pouquinho mais antiga, de Aristóteles, diz assim: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Uma frase conhecida de Aristóteles, mas nada igual, nada comparado com João 3,16. Por que será que essa passagem é tão querida? Se por acaso um dia a Bíblia fosse colocada de lado, se a Bíblia fosse extinta, mas sobrasse somente esse verso, João 3,16, esse único verso seria suficiente para explicar o Evangelho e a história da salvação. Nesse verso, irmãos, nós encontramos tudo que é mais importante na vida. Tudo que é mais importante na vida nós encontramos nesse verso: Deus, amor, entrega, Cristo, fé, escolha entre vida eterna e morte eterna. Tudo que é mais importante na vida nós encontramos nesse verso. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Todas as vezes que você lê uma passagem do Novo Testamento, você deve colocar uma coisa em mente: essa passagem tem uma história por trás. E essa história por trás da passagem no Novo Testamento está lá no Antigo Testamento. Todas as vezes que você ler uma passagem do Novo Testamento, se lembre, existe uma história por trás dessa passagem. E nós temos uma história sendo contada aqui em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Essa passagem fala de mordomia, fala do momento que Deus envia Cristo a esse mundo. Eu gostaria de fazer uma viagem breve com você pela Bíblia, por algumas passagens do Antigo Testamento. Eu sei que você está com a Bíblia na mão. Eu gostaria de convidar você para que a gente, rapidamente,
Em 5 minutos, analise alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar a entender isso que está acontecendo aqui em em João 3,16. Eu gostaria de convidar você para ler o texto na Bíblia, o primeiro texto que trata de mordomia cristã. Gênesis 1, versos 26 e 28, mas eu quero focar especificamente no verso 28. Livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 28. E eu vou focar especificamente no verso 28. Mas vamos acompanhar os outros versos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqueles que estiveram aqui ontem, eu mencionei que estou fazendo uma pesquisa sobre missão no livro do Apocalipse. Ontem foi mencionado, estou ali estudando na Andrews, fazendo um doutorado em Novo Testamento, e minha pesquisa é sobre o tema da missão no livro do Apocalipse. Irmãos, eu tenho descoberto coisas lindas sobre o tema da missão. E a coisa mais linda que eu tenho descoberto é a seguinte: quanto mais eu estudo sobre missão, quanto mais eu leio sobre missão no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mais eu percebo quanto o tema da mordomia cristã está atrelada ao tema da missão, como se fossem as duas faces da mesma moeda. Eu costumo dizer, numa linguagem rudimentar, que mordomia sem missão é cega, ela não sabe para onde está indo. Porém, missão sem mordomia é paraplégica, ela não sabe andar. Essas duas coisas não podem se separar. Nós devemos pegar no braço direito a missão, no braço esquerdo a mordomia, para poder cumprirmos a tarefa que Cristo nos confiou. Aqui em Gênesis 1:28, nós temos o texto base para o tema da mordomia cristã. Nós temos alguns elementos que aparecem aqui. Deus abençoou o primeiro homem, Adão e Eva, e essa bênção consiste naquilo que o verso diz na sequência: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Eu quero que você perceba uma coisa bem interessante quando nós estudamos o Antigo Testamento. A história da Bíblia pode ser resumida da seguinte forma: Gênesis 1, Gênesis 2, um mundo perfeito. Gênesis 3, o mundo cai em pecado. De Gênesis 3 a Gênesis 11, o Espírito Santo está dizendo: existe um problema muito sério para ser resolvido. No capítulo 12 de Gênesis, Deus está dizendo: eu estou começando a resolver esse problema. Como é que Deus faz isso? Deus chama Abraão, porque de Abraão surgiria uma grande nação. A linguagem que aparece em Gênesis 1:28 é uma linguagem que vai aparecer em vários outros lugares do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Eu quero dar somente poucos exemplos para vocês. Gênesis 9. Nós vamos estudar rapidamente alguns textos aqui. Gênesis 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: o que foi que Deus disse? Sede fecundos, multiplicai-vos, e o que mais? Vocês se lembram do que aconteceu lá em Gênesis 1, verso 28? A mesma coisa, a mesma linguagem. A comissão que Deus deu para Adão, ele agora repete para Noé. Você quer ver mais uma coisa? Capítulo 12. Capítulo 12 é o chamado de Abraão. Capítulo 12, versos 2 e 3. O texto diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Isso aparece lá em Gênesis 1:28. O verso 28 começa dizendo que Deus abençoou Adão. E o texto continua: e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, isso aqui é muito bonito.
Isso é incrível, porque quando Deus chama Isaac, Deus repete a mesma coisa. Quando Deus chama Jacó, Deus diz exatamente a mesma coisa: em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E aí você vai lá para o Novo Testamento, você pega o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8, não precisa ler, mas Paulo diz o seguinte, que Deus pregou o evangelho para Abraão, dizendo: em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Se a gente avança um pouquinho aqui no livro de Gênesis, capítulo 47, verso 27. Capítulo 47 e o verso 27. O texto diz assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos. E o que mais, irmãos? Se multiplicaram. A mesma linguagem lá de Gênesis capítulo 1, verso 28, a mesma coisa que aparece em Gênesis 12, isso vai aparecer também em Gênesis 17, em vários lugares do livro de Gênesis. O que o autor de Gênesis, Moisés, quer que eu e você entendamos? Que Deus comissionou Adão, mas Adão falhou. Deus comissiona Noé, e a linguagem com que Deus comissiona Noé é a mesma linguagem com que Deus comissiona Adão. Noé é um novo Adão. Abraão é apresentado como um novo Adão. Isaac vai ser apresentado como um novo Adão. Jacó vai ser apresentado como um novo Adão. Mas aqui no capítulo 47 de Gênesis, verso 27, nós temos uma pequena transição. O texto parece que começa a parar de falar de Isaac, de Jacó, e nós temos aqui o surgimento da nação de Israel. Quando você vai para Êxodo, capítulo 1, você vai encontrar algo muito interessante. O verso 1, capítulo 1 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Pule para o verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Você lembra de alguma coisa lá em Gênesis 1, 28? O que Deus está fazendo aqui? Cumprindo a promessa que fez de que a terra se encheria. E de que a terra deveria se encher? Na literatura do Antigo Oriente Próximo, quando se falava de uma pessoa ser a imagem e semelhança de um Deus, isso significava que aquela pessoa tinha que refletir a glória desse Deus. Quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a gente deve ter esse background para entender o que está acontecendo ali. O que é ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? É refletir a glória de Deus. Ao Adão se multiplicar, a glória de Deus se espalharia por toda a terra. E o que é, irmãos, a glória de Deus? A Bíblia explica isso no livro de Êxodo, capítulo 33. Quando Moisés está conversando com Deus, Moisés faz um pedido. Qual é o pedido que Moisés faz? Alguém se lembra? Senhor, eu quero ver o quê? Eu quero ver a tua glória. Deus responde para ele dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer com que a minha bondade passe na sua frente, e eu vou proclamar o meu nome. Quando você chega ao capítulo 34, e Moisés descreve essa experiência, Deus passando na frente e proclamando o nome que Deus proclama é o seguinte: Senhor, Senhor, Deus clemente, compassivo, misericordioso, grande em amor e que se arrepende do mal. Isso ficou tão conhecido na história de Israel que isso se tornou um refrão. Não sei quantos se lembram da história de Jonas. Lá no capítulo 4, quando Jonas vai conversar com Deus, ele diz: Senhor, me permita dizer uma coisa, é por isso que eu não queria pregar. E aí lá em Jonas capítulo 4, verso 2, Jonas diz o seguinte: eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, compassivo, grande em amor e que te arrependes do mal. Quando nós lemos a história de Gênesis, a história de Êxodo, nós chegamos à compreensão de que Deus chamou vários Adões. Deus deu uma comissão para Adão. Deus chamou outros Adões. Noé é apresentado como um novo Adão.
Abraão é apresentado como o novo Adão. A nação de Israel é apresentada como um novo Adão, porém um Adão corporativo. Mas todos esses Adões falharam. Mas Deus tinha o propósito de encher a terra com a sua glória. E o que Deus faz agora? Nós estamos caminhando para João 3,16 e vamos chegar lá daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 45. Capítulo 15 e o verso 45 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós lemos assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando nós pensamos em Cristo como um novo Adão, nós nos lembramos de Romanos 5. E às vezes nos esquecemos de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. E é comum a gente se referir a Cristo como segundo Adão, mas a linguagem que Paulo utiliza não é de segundo Adão. Paulo se refere a Cristo como o último Adão. Parece que a leitura que Paulo faz do Antigo Testamento, de Gênesis, de Êxodo, é essa leitura que nós acabamos de fazer. Deus comissiona Adão, o primeiro, mas Deus chama Noé, Deus chama Abraão, Deus chama Isaac, Deus chama Jacó, Deus chama a nação de Israel, mas todos eles falharam, e agora Deus envia um novo Adão. É sobre isso que João 3,16 está falando. Deus está enviando Cristo como um mordomo perfeito, aquele que fez o que Adão deveria ter feito, mas não conseguiu. Aquele que fez o que a nação de Israel deveria ter feito, mas não conseguiu. A linguagem de João 3,16 é para mostrar que Cristo, que Deus enviou Cristo como um enviado. A palavra que aparece ali é apostelo. Cristo é um enviado. No verso 17 isso fica muito claro, mas eu gostaria de chamar a sua atenção especialmente para um verbo dessa passagem. E o verbo é o verbo dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu separei aqui algumas passagens do do Novo Testamento, que vão deixar claro para nós que a linguagem da Bíblia é uma linguagem de doação. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se deu por ela. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Efésios 5:2. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se deu a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A linguagem da Bíblia, irmãos, é uma linguagem de doação. Eu falava no início que missão e mordomia são duas coisas que não se separam. O pastor Esteiro falou para nós sobre o poder do Espírito Santo mencionado ali no livro de Atos. E eu estava pensando, enquanto ele falava, Lucas escreveu o livro de Atos, Lucas escreveu o Evangelho, e se um dia você chegar em casa e você parar para analisar o que está acontecendo nos capítulos 12 a 16 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Você vai encontrar ali um grupo de 7 parábolas. E esse número é bem importante, bem interessante. 7 parábolas. Nesse grupo de 7 parábolas, Jesus está chamando a atenção das pessoas para deixar de lado a avareza e a cobiça guardadas em seu coração.
Jesus se preocupou muito com a questão do dinheiro. Na verdade, Lucas é o evangelista que mais fala sobre dinheiro. E eu fico pensando que Lucas é o evangelista que mais fala sobre dinheiro, porque ele também escreveu o livro de Atos. Então ele fala sobre dinheiro no evangelho para dizer o seguinte: nós precisamos patrocinar uma missão. Existe uma missão para ser patrocinada e nós precisamos de dinheiro para patrocinar essa missão. Mordomia e missão são duas coisas que não se separam, as duas faces da mesma moeda. Mordomia sem missão é cega, não sabe para onde está indo. Missão sem mordomia é paraplégica, é manca, ela não consegue andar. Nós precisamos de recursos financeiros e humanos para patrocinar a missão. Isso nós encontramos na Bíblia o tempo inteiro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas eu queria tirar daqui de João 3,16 3 lições sobre mordomia. Primeiro, a razão para a oferta. Segundo, o valor inestimável da oferta. E terceiro, qual é o propósito da oferta? 3 lições importantes sobre mordomia. Primeira lição: qual é a razão para dar? O que o texto diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Irmãos, qual é a razão para dar? Qual é a razão para dar? É o amor. Porque foi que Deus deu. Porque Deus amou. Tem um texto em Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus prova o seu amor. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tem um pensamento de Ellen White, na Review and Herald, de 15 de maio de 1900. E ela diz o seguinte: quão grande foi a dádiva de Deus ao homem, e como lhe aprouve fazê-la, com liberalidade que jamais poderá ser excedida, ele deu. Com liberalidade que jamais poderá ser excedida, ele deu, para salvar os rebeldes filhos dos homens, e fazer-lhes ver o seu propósito, e discernir o seu amor. Demonstrareis, olha o que ela diz aqui na sequência: demonstrareis pelas vossas dádivas e ofertas, que não considerais coisa alguma boa demais, para dar àquele que deu o seu Filho unigênito. Review and Herald, 15 de maio, 1900. Irmãos, o ato de dar de Deus envolve duas coisas. Primeiro, o texto diz que Deus deu. No verso 17, o texto diz que Deus enviou. O que foi que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. Um dia, o pai estava conversando com o filho, e o pai disse assim: filho, os habitantes da terra se tornaram meus inimigos, e eles vão precisar morrer, porque eles desrespeitaram a minha lei. Mas filho, eu não quero que eles morram, eles se tornaram meus inimigos, então você vai e vai morrer no lugar deles. Deus não somente enviou Jesus, Deus enviou Jesus para morrer. Todas as vezes que você estiver triste, todas as vezes que você estiver com alguma amargura no coração, leve isso em consideração. Deus não poupou o seu próprio Filho, Ele enviou o seu Filho para morrer. Qual é a razão para dar? Qual é a razão para dar? É o amor. Deus deu porque ama. Por que nós damos? Porque nós nos entregamos? Porque nós nos doamos? É por causa do amor de Cristo que é colocado no nosso coração. Mas a segunda coisa, a segunda lição que nós tiramos sobre mordomia nesse texto: o valor inestimável da oferta. O texto diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Isso é lindo demais. Eu tenho um texto aqui da senhora White, Patriarcas e Profetas. Escute o que ela diz sobre isso. O plano da salvação fora estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Escute isso aqui. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo entregar seu Filho. Foi uma luta, mesmo para o Rei do Universo entregar seu Filho para morrer
pela raça culposa. O que foi que Deus deu, irmãos? O seu único filho, o seu filho unigênito. Eu mencionei ontem para vocês que eu gosto muito de ouvir música. Tem uma música que eu gosto de ouvir que o título é Digno é o Cordeiro. Tem uma parte da letra que fala sobre Cristo, se refere a Cristo dizendo o seguinte: o tesouro do céu crucificado. O tesouro do céu crucificado. Digamos que você tivesse uma audiência com Deus. Digamos que você pudesse comparecer à presença de Deus. E você dissesse o seguinte para Deus: Senhor, eu gostaria que o Senhor tivesse dado 1 centavo a mais. Eu gostaria que o Senhor tivesse dado 1 centavo a mais. Deus olharia para você com o olhar de amor com o qual Ele sempre olha para os seus filhos e diria o seguinte: filho, eu não teria condições de dar 1 centavo a mais, porque eu dei tudo. Se fosse solicitado a Deus 1 centavo a mais, o céu não teria condições de pagar, porque o céu deu tudo que tinha. Deus deu o seu único filho. Esse é o valor inestimável da oferta. E não é porque o pai não amasse o filho. Em João 3,35, nós lemos: o pai ama o filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Deus deu porque ama. Deus deu porque ama o filho. Deus deu porque nos ama. Qual é o propósito dessa oferta? Deus aqui é visto como um mordomo que está ofertando. Qual é o propósito dessa oferta? O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí vem o propósito da oferta. Qual é o propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito da oferta é sempre um propósito missionário. Deus deu com um propósito missionário. Deus deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as vezes que nós entregamos a nossa oferta, nós devemos ter um propósito missionário em mente. Mordomia e missão são duas coisas que não se separam, são as duas faces da mesma moeda. Mordomia sem missão é cega, não sabe para onde está indo. Porém, missão sem mordomia é o que mesmo? É paraplégica, não consegue andar. Deus tinha um propósito missionário ao entregar o seu filho. Eu queria agora chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Nós conhecemos muito essa passagem e às vezes nós esquecemos de ler o que vem antes e o que vem depois. Isso acontece muito com as passagens conhecidas da Bíblia. Para quem Deus está falando isso aqui? Perdão, para quem Jesus está falando isso aqui? Para Nicodemos. Para Nicodemos. No início do capítulo nós temos nós temos um diálogo, Nicodemos e Cristo conversando. A partir do verso 11 e verso 12, nós temos um discurso de Cristo, um monólogo. Mas ainda no contexto da conversa com Nicodemos. E outro dia eu estava pesquisando o espírito de profecia e fiquei pensando: será que Nicodemos entendeu a mensagem que Cristo passou para ele? Será que Nicodemos entendeu? E aí eu estava lendo Atos dos Apóstolos, e Ellen White fala sobre a experiência de Nicodemos. Olha o que ela diz: como José de Arimateia, Nicodemos tinha pago as despesas do sepultamento de Jesus. Quando os judeus procuravam destruir a igreja nascente, Nicodemos veio em sua defesa, não mais cauteloso nem duvidando. Encorajou a fé dos discípulos e usou sua riqueza para ajudar a manter a igreja em Jerusalém e no avanço da obra do Evangelho. Os que noutros tempos o reverenciavam, agora o perseguiam e dele escarneciam. Escute a última declaração: e ele tornou-se pobre em bens deste mundo, mas não esmoreceu na defesa de sua fé. Eu pensei que vocês iam dizer amém. Nicodemos entendeu a mensagem daquela conversa com Cristo naquele dia à noite. Nicodemos entendeu que porque Cristo deu tudo, nós também somos chamados a dar tudo. Nós somos chamados a dar tudo. Eu gostaria agora de contar uma história. No dia 6 de fevereiro de 2007, eu estava na casa do meu pai. Em fevereiro de 2007, eu estava começando o 3º ano da faculdade de teologia. Eu fui visitar o meu pai. Nesse dia 6 de fevereiro de 2007,
eu fiquei conversando com ele até tarde da noite. Nós tínhamos muito hábito de conversar. Sempre que eu ia à casa do meu pai, nós conversávamos bastante. Meu pai foi o meu melhor amigo aqui na terra. Naquele dia nós conversamos sobre muitas coisas, mas o meu pai amava o livro do Apocalipse. E eu aprendi a amar o livro do Apocalipse com o meu pai. E nós começamos a conversar sobre o livro do Apocalipse. Nós começamos a conversar sobre os 144 mil. Já era 1h da manhã. Eu estava no quarto dele. Fui dormir no quarto dele. Eu coloquei o colchão do lado da cama e fiquei conversando com meu pai até tarde da noite. No momento que nós estávamos conversando sobre os 144 mil, os olhos dele lacrimejaram. E ele disse uma coisa para mim, que tocou muito o coração. Ele disse: filho, eu não sei se eu estarei vivo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas se por acaso Deus me chamar ao descanso da morte, eu tenho certeza que quando Jesus estiver voltando, Ele vai chamar o meu nome, e eu vou acordar, e eu vou rever vocês, e nós vamos subir juntos para o céu. Isso aconteceu numa terça-feira. Na quarta-feira eu retornei para o IAN. No sábado eu estava assistindo o culto lá no IAN, e o meu pai estava na sua igreja assistindo o culto lá. Meu pai era um fiel diácono dessa igreja, um fiel diácono. Naquele dia ele não estava escalado para recolher as ofertas, ele estava organizando outras atividades na igreja. Ele levou o seu cartão de dízimo, com o seu dízimo e com sua oferta, porém por alguma razão ele esqueceu de deixar o cartão de dízimo com a minha mãe, para que a minha mãe colocasse o cartão dentro da salva. O culto terminou e ele percebeu que havia esquecido de deixar ali o cartão de dízimo, com o seu dízimo e com a sua oferta. Ele procurou a tesoureira da igreja, foi conversar com a tesoureira da igreja depois do culto. Ele disse: irmã Marta, eu esqueci de colocar o meu cartão de dízimo, e eu preciso deixar o meu cartão de dízimo com você. E a irmã Marta disse o seguinte: irmão Martins, por que o senhor não traz o seu cartão na semana que vem? E aí o senhor vai ter o privilégio de o senhor mesmo colocar o seu cartão na salva. E o meu pai disse o seguinte: olha, eu não quero voltar com o meu cartão para casa. O cartão tem que ficar aqui na igreja, com o meu dízimo e com a minha oferta. Isso aconteceu no sábado. Na terça-feira, eu estava conversando com o pastor Elias Brasil, na sala dele. Alguém veio, conversou com o pastor Elias. Eu saí da sala, o pastor Elias pediu para me chamar. Quando eu entrei, ele estava com um semblante muito carregado, e eu percebi que alguma coisa errada estava acontecendo. Ele demorou alguns segundos para me dizer o seguinte: o seu pai saiu de casa hoje de manhã, ele foi trabalhar, ele sofreu um acidente no trabalho, ele não resistiu aos ferimentos e ele faleceu. Isso aconteceu uma semana depois da conversa que eu tive com ele. Meu mundo meio que desabou, irmãos. Meu pai, como eu disse para vocês, era o meu melhor amigo na terra. Eu conversava com ele sobre tudo. Eu senti muito a falta dele. Eu viajei para o funeral. Isso aconteceu na terça. Na terça-noite eu fui falar com Deus, dizendo para Deus: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu quero dizer para o Senhor que eu confio no Senhor. E eu quero dedicar a minha vida inteira para servir o Senhor, porque eu quero que Jesus volte. E eu quero ver o meu pai novamente. Na quarta-feira, antes do sepultamento, eu chamei o meu irmão, à beira do caixão. Meu irmão estava afastado da igreja há muitos anos. Eu chamei o meu irmão à beira do caixão e disse para ele o seguinte: mano, o pai tinha 2 sonhos. 2 sonhos o pai tinha. Ele queria ver o filho dele caçula trabalhando como pastor. Eu disse para o meu irmão: eu vou continuar a minha jornada e eu vou ser um pastor da igreja. O segundo sonho que o pai tinha, e ele mencionou para mim há uma semana, naquela conversa que eu tive com ele, ele mencionou o seguinte: eu sonho ver o meu filho mais velho retornando para a igreja. O primeiro sonho do meu pai se realizou. Eu me tornei um pastor dessa igreja. O segundo sonho, nós vamos ver agora nesse vídeo. Espero que o vídeo esteja pronto. Aquele garoto também
também tomou a sua decisão de se tornar um membro da Igreja Adventista e foi batizado na igreja de Niterói, no Rio de Janeiro. Esse jovem logo se tornou um líder da igreja, um ancião, um pregador de destaque, mas acontece que aos 24 anos, aquele rapaz, o Antônio Marcos, ele foi atraído pelas coisas do mundo e ele lamentavelmente se afastou de Deus. Acontece que o Marcos tem um irmão que é pastor. O seu irmão continuou orando muito por ele, 20 anos clamando a Deus para ver o seu irmão salvo novamente. E as suas orações foram ouvidas. Você fez algo muito importante. Você fez o seu irmão passar a ter contato de novo com o espírito de profecia. E ele passou a ler Desejado por Todas as Nações, Grande Conflito, História da Redenção. Um dia, agora recente, eles estavam viajando a Buenos Aires e ele sentiu ali o momento certo de fazer um apelo para que o seu irmão retornasse para os braços do Senhor Jesus Cristo. E a tua voz foi ouvida, o Espírito de Deus operou de um modo maravilhoso no coração de Marcos. E Marcos disse naquela ocasião que ia voltar para a igreja, ia voltar para os braços do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, pastor Adenilton, para a nossa alegria, Marcos, para a glória do nome de Deus, para a alegria do nome do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do poder de Deus no céu e na terra neste momento, o seu irmão, o pastor Adenilton, te batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Alegria para a gente. Tive o privilégio de conviver com o pastor Adenilton. Me alegra muito ver o Marcos voltar agora. Deus te abençoe, Marcos. Meu pai faleceu em 2007. Esse batismo aconteceu em 2016. Ainda se passaram alguns anos trabalhando com meu irmão para que ele retornasse à igreja. O sepultamento do meu pai aconteceu na quarta. No sábado, meu irmão estava comigo na igreja. A irmã Marta, tesoureira da igreja, foi lá na frente no momento do provai e vede. Ela mostrou o cartão do dízimo do meu pai. O último dízimo, sua última oferta. E eu lembro até hoje as palavras da irmã Marta. Ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte. O meu irmão estava lá. E recentemente, como menciona no vídeo, quando nós estávamos viajando ali a Buenos Aires, eu contei isso para o meu irmão. Eu relembrei isso e fiz o apelo para ele. Ele retornou para a igreja se lembrando da fidelidade do nosso pai. A fidelidade do meu pai foi sempre uma inspiração para mim. Eu queria caminhar para o final, mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus nos promete bênçãos. E a maneira como Deus abençoa, às vezes a gente não compreende. É muito mais do que a gente imagina. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, que em Cristo nós recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais. Quando nós somos fiéis a Deus, nós somos abençoados. Mas Deus determina, é Deus quem decide a maneira como Ele quer abençoar. Nós sempre esperamos bênçãos financeiras e Ele vai abençoar. Mas Deus quer dar bênçãos muito maiores. Nós hoje estudamos que Jesus deu tudo, Deus deu tudo. E existe um salmo muito querido, Salmo 116. E o salmista diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo. E o salmista dá a resposta ali no Salmo 116, 3 coisas. Ele diz: tomarei o cálice da salvação. Segunda coisa, invocarei o nome do Senhor. E terceira coisa, eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor. Quando nós entramos para essa igreja, nós fizemos votos.
Malaquias 3 pergunta: em que nós roubamos a Deus? Em que roubam a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Nós fizemos um voto de que seríamos fiéis a Deus. Aquele que ama a Deus é fiel em seus votos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Nós vamos ouvir uma música agora que fala exatamente sobre isso. E após a música nós faremos uma oração de reconsagração. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora, mas eu gostaria de relembrar aquela oração do pastor Wilson Tozer que eu mencionei ontem. Pai, quero conhecer-te, mas o meu covarde coração teme desistir de seus brinquedos. Não consigo afastar-me deles sem sangrar em meu íntimo, nem tento esconder de ti o pavor que eu sinto desse afastamento. Achego-me tremendo, mas me achego.
Por favor, remove do meu coração todas aquelas coisas que há tanto tempo acalento e que se tornaram parte de meu ser. Que tu habites ali sem um rival. Que tu então venhas e tragas glória ao lugar onde repousam teus pés. E tu serás a luz e não haverá mais trevas.